Corre lá no YouTube, tem lá, né, Rafael? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Hoje vamos ler do 3:13 até finalizar o livro. Amém? Irmãos, novamente surge aqui um dilema. É um dilema antigo na sociedade, antigo, muitas vezes somos questionados com relação a isso. E esse dilema está com relação à existência do mal no mundo. Os irmãos concordam comigo que o mundo é mau? Sim ou não? E algumas perguntas surgem. Deus permite esse mal? Por que Deus permite esse mal? E algumas perguntas mais profundas. Por que tem gente que é justo, quer servir a Deus, e coisas ruins acontecem para eles? Os irmãos conhecem alguém que procura servir a Deus e passa dificuldade nesse mundo? E a pergunta inversa também, que é talvez a mais intrigante. Por que tem gente que é mau, é corrupto, e as coisas dão certo para eles? Alguém conhece alguém que tem a vida toda avacalhada, faz tudo errado, e é próspero segundo esse mundo? Por que isso acontece? Diversas pessoas têm respostas para isso. Os ateus têm uma resposta boa. Sabe qual é a resposta deles? Deus não existe. O mal está aí no mundo, Deus não faz nada, é porque Deus não existe. E os ateus usam isso para falar isso. É uma resposta boa, ou não é? Olha o tanto de crente falando que é, gente. Não é não. Não é não. Algumas pessoas cristãs, ela pega a palavra e dá uma mudadinha para tentar responder isso. Por exemplo, não, Deus criou todas as coisas, Ele é bom, mas Ele deu a liberdade para o homem fazer o que quiser, e o homem faz o mal, e por isso o mundo é mau, e Deus deixa, porque Ele deixou cada um escolher o próprio caminho. Aí começa a fazer algum sentido. Mas é essa a verdade? Tem outros que creem, é uma linha teológica chamada deísmo, que Deus lá no início criou todas as coisas. Deus existe, Ele é todo poderoso, Ele criou todas as coisas, e Ele criou um mundo, uma máquina perfeita. E como num relógio Ele deu corda, e dali para frente deixou as coisas acontecerem. Ele não intervém no meio da sua criação, Ele simplesmente deixou as coisas acontecerem. E por isso eles conseguem explicar que o mundo é mau, porque as pessoas escolhem as coisas más. Também não é a forma que nós devemos crer. Como que a igreja clássica, bíblica, crê com relação a isso? Deus existe, Ele é todo poderoso, amém? Ele permite que na sua criação o mal exista, mas Ele reservou um dia para fazer o juízo sobre todas as coisas. Amém? E um dia, esse dia chegará e todos verão quão Deus é justo. Amém, irmãos? Vamos ler o texto? Malaquias 3:13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio,
entre os que servem a Deus e os que não servem. Pois certamente vem um dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre a sola de seus pés, num dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para que todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Pai, nós pedimos ao Senhor, Deus, nós cremos que o Senhor age e pedimos que o Senhor intervenha aqui, Pai. Que o Teu Espírito Santo trabalhe, nos trazendo entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, que cada um de nós seja confrontado, a começar de mim, Pai. Sejamos confrontados, Deus, pelos ensinos da Tua palavra, de forma a arrependermos, mudarmos, e assim podemos glorificar o Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos entender um pouquinho desse contexto. Não vou fazer um contexto completo, mas pelo menos um mínimo necessário para a gente entender o que esse povo estava vivendo. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. E qual que era essa aliança? Da parte de Deus, Deus escolheu um povo para si e decidiu abençoar esse povo. Deu ali as leis para esse povo seguir e condicionou bênçãos a esse povo. Deus falou, se você fizer isso, isso e isso, será abençoado. Mas se você fizer isso, isso e isso, será amaldiçoado. E a parte do povo era adorar esse Deus e obedecer às suas leis. Amém? E tem um ponto interessante, quando a gente pega em Deuteronômio 28, lá um texto famoso, né, que tem música aí, que fala que se vocês atentamente ouvirem o que Deus está falando, né, ensinando, Deus vai abençoar. Então, no Deuteronômio 28, ele passa diversas bênçãos que Deus vai dar para aqueles que obedecerem a Ele. Amém? Então, quando a gente olha o Antigo Testamento, o pacto de Deus com o povo é: me obedeça que eu te abençoarei. Só que no Deuteronômio 28 também, depois ele continua falando, mas se você não obedecer, virão maldições sobre você. Amém? Então, qual que era a condição ali? Deus abençoava aqueles que obedeciam e Deus trazia castigo sobre aqueles que desobedeciam. Só a título de curiosidade, quando a gente lê lá Deuteronômio 28, dos 68 versículos, 14 são bênçãos. Os demais são as maldições. Amém? A gente vai usar isso aí para entender o que esse povo estava pensando na hora de falar essas palavras para Deus. Amém, irmãos? E aí o que acontece? Quando está ali por volta da época de Jeremias, o reino de Judá estava desobedecendo a Deus. E aí Deus levanta o profeta Jeremias e começa a falar com eles. Se arrependam. Se vocês não se arrependerem, vocês sofrerão um castigo. O profeta Jeremias falava, refalava e o povo não se arrependeu. E o profeta Jeremias é interessante que ele dá até um tempo. Se vocês não se arrependerem, vocês serão cativos durante 70 anos. E foi o que aconteceu. Nabucodonosor veio, sitiou a cidade e levou o povo cativo. Amém? O povo foi cativo por quê? Porque Nabucodonosor é forte? Não, porque o povo desobedeceu ao Senhor. Amém ou não? Então o povo sofreu porque desobedeceu ao Senhor. Amém? E a história vai continuando, passa-se os 70 anos, acontece algo maravilhoso. Deus usa um rei pagão do Império Persa, né, para resgatar esse povo. E esse reino pagão financia a volta do povo para Jerusalém, financia a reconstrução do templo e financia
a reconstrução da cidade. Então, olha o que Deus fez. Usou um povo pagão para poder trazer o povo de Israel de volta. Isso é graça ou não é de Deus para o povo? O povo, ao ver isso, precisa estar agradecido ou não? Amém? Só que o que acontece? A cidade vai sendo reconstruída, o templo reconstruído, os anos vão se passando, Deus levanta alguns profetas para falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira, não é isso? E quando o tempo vai passando, aquele povo vai olhando as coisas e vê: nossa, nosso templo é meio fuleirinho em relação ao anterior. O templo de Salomão era um grande templo. Agora temos isso daqui. Olha só para nosso dia a dia, olha as nações lá fora, eles prosperam e a gente não. E aí o povo começa a ter inveja lá fora e começa a desprezar aquilo que Deus fez. Então, o povo fala todas essas coisas porque está olhando para o pessoal lá fora, para povos pagãos que desafiam a Deus, e esse povo está sendo abençoado, e eles não. Amém? Os irmãos entenderam o contexto? Que aí a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Vamos ler em Malaquias, começando 3,13. A gente vai dividir aí, ó, primeiro a queixa de Deus ao povo. Deus fica chateado com aquilo que está acontecendo, a gente vai ver isso. Depois a gente vê uma respostazinha cínica do povo, e depois uma resposta calma e poderosa de Deus. Amém? Vamos ver? No 3,13, começa dizendo: vocês têm dito palavras duras contra mim. Isso é Deus se queixando do povo. Povo, vocês têm falado coisas duras para mim. Isso aí a gente aprende uma coisa, porque às vezes a gente negligencia isso, vai para um extremo oposto, fala assim: não, Deus é santo e Ele não se relaciona. Não é uma verdade. Deus escolheu se relacionar conosco. E quando Ele pega o povo dele falando uma coisa dessa, isso, de certa forma, afeta a Deus. Deus vira e fala: você tem falado palavras duras contra mim. Amém? Então Deus se relaciona conosco, sim ou não? Amém. Deus tem sentimento, Ele se relaciona e se envolve. Lá no Novo Testamento tem um versículo que fica fácil a gente entender isso. Não entristeçais o Espírito. Então, dependendo da coisa que a gente faz, a gente entristece o Espírito Santo. Sim ou não? Amém. Então, Deus se relaciona conosco. Aí, continuando o versículo, fala assim, ó. Aí Deus fala assim: e ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Então, Deus, assim, fala: ó, vocês têm falado palavras duras contra mim, e ainda vira para mim e fala assim: o que nós temos falado contra ti, Senhor? É uma resposta cínica. Por quê? Se a gente olha desde o início do livro de Malaquias, esse povo está completamente fazendo tudo o que Deus não quer. O povo está adorando a Deus errado, prestando sacrifício errado, está levando a aliança do casamento como se fosse nada, está fazendo tudo errado. A gente viu isso aí semana após semana. E eles ainda viram para Deus: o que temos falado contra ti? E aí Deus vira e fala: ó, vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Irmãos, olha a afirmação desse povo: é inútil servir a Deus. Os irmãos concordam com essa afirmação? É inútil servir a Deus? Esse povo está colocando meio que numa balança comercial. Olha só, se eu servir a Deus, Deus vai me abençoar. E eles chegam à conclusão que é inútil servir a Deus, por quê? Porque eles estão servindo a Deus, eles estão vendo um povo lá fora que não está servindo a Deus, e falam assim: aquele povo está melhor que a gente.
Ou seja, eles estão fazendo tudo numa balança comercial. Os irmãos estão entendendo? Só que eu queria refletir com os irmãos aqui. A gente já leu, então já deu para ver que Deus separou um dia que Ele vai fazer juízo sobre todos. Amém ou não? Vamos pensar aqui numa linha do tempo. Desde o dia que você nasceu, e coloca uma linha aqui, para a eternidade. Nessa linha desse tamanho, 80 anos aqui, 70, 50, 100 anos, para os mais longevos, né? Nessa linha do tempo, representa o quê? Diante de uma eternidade. Um pontinho. E todo o restante é a eternidade. É ou não é? Amém ou não? E olha só, vamos pensar nesse pontinho. Aqueles que servem a Deus, independente das circunstâncias, eles terão uma eternidade inteira de gozo diante do Senhor. Amém? E aqueles que não servem a Deus, podendo prosperar ali nesses 80 anos, terão uma eternidade inteira de sofrimento. Então, olha só, irmãos, pensa nesse povo. Esse povo estava ali olhando, pensando só nesse pontinho, nessa parte da linha do tempo, e estava chegando à conclusão, por ver aqueles que prosperam, eles estavam com inveja deles e querendo aquilo. Só que, e eles começam a falar que é inútil servir a Deus. A gente vai ver no restante, eles estão falando diretamente que Deus é o quê? Que Deus é injusto. Aquele que serve a Deus não prospera, e aquele que não serve prospera. Só que, olhando na linha do tempo, Deus não é injusto, aquele que serve a Deus terá uma eternidade com Ele, e aquele que não serve sofrerá eternamente. Os irmãos entenderam? Eles estavam presos somente naquilo que eles viam. Só que o que Deus está falando aqui, da era vindoura, é muito maior. Amém ou não, irmãos? Amém. E aí, vamos focar só nessa vida. Tem uma coisa que, quando Deus deixou claro isso para mim, mudou muito minha forma de pensar. Se você serve a Deus, Deus preparou um futuro eterno ao lado dele. Glória a Deus por isso. Quem se alegra nisso? Amém? E olhando para as coisas dessa vida, vamos pensar um extremo, a pessoa que mais sofreu nessa vida e que vai ter a vida eterna com Deus. Vamos pensar em Jó. Jó perdeu todas as coisas, foi ou não foi? Perdeu saúde, família, perdeu os bens, perdeu tudo. Se ele viveu os 80 anos dessa forma e depois é salvo, o que é 80 anos diante da eternidade? Nada. Então é motivo de gloriar, amém? Mas olhando para a nossa vida aqui, tem um versículo lá em Romanos que dá para a gente entender um negócio muito interessante. Não precisa abrir, e vou ler Romanos 5. Olha. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem fica feliz com a esperança da glória de Deus? Que nós viveremos para sempre com Ele. Quem fica feliz com isso? Quem que se gloria nisso? Glória a Deus, irmãos. Mas o verso continua com um negócio muito interessante. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quem fica feliz com as tribulações? Isso é maturidade. Quem fica feliz com as tribulações? Por quê? Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Irmãos, para o povo de Deus, o sofrimento aqui dentro desses 80 anos, isso é poderoso, irmãos. Para o povo de Deus, qualquer sofrimento que vem, ele vem para gerar em nós perseverança, paciência, esperança. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para o ímpio, as tribulações vêm para destruir, mas para aqueles que são filhos de Deus, vêm para nos trazer
nos fazer crescer. E em Romanos 8 ele complementa isso, falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí quando fala todas as coisas, é todas, inclusive as tribulações. E o que é o bem para os que amam a Deus? No texto lá dá para ver também, que é o quê? O caráter de Cristo sendo formado em nós. Amém? Então Deus usa todas as coisas, boas ou ruins, usa as tribulações, nesse período que nós vivemos aqui, para formar o caráter de Cristo em nós. Amém, irmãos? Mas vamos entender o argumento desse perverso aí, que fala que é inútil servir a Deus? Amém? Vamos entender o argumento dele para ver se eles estão corretos, o que a gente pode refletir em cima disso. Quando ele fala é inútil servir a Deus, ele está falando basicamente que eu olho, o texto em seguida vai mostrar, né? Eu sirvo a Deus e Deus não me faz prosperar. Aquele que está lá fora não serve e Deus o faz prosperar. Irmãos, pensando nisso que a gente falou aqui, da história do povo de Deus que está ali, esses cristãos, esse povo de Deus, esses judeus que estão ali, eles tinham motivos para duvidar da fidelidade de Deus? Eles estavam sofrendo, não estavam? Sim ou não? Eles estavam pagando altos impostos, estavam com dificuldade mesmo. E por que eles estavam sofrendo? Qual que era a aliança lá atrás? Deus não trouxe essas bênçãos para ele, por quê? Porque eles desobedeceram, não foi? Então, olha só, eles estavam sofrendo fruto da própria desobediência. Então, Deus, mantendo a fidelidade dele com a aliança que ele fez, aquele povo estava vivendo exatamente aquilo que eles plantaram. Amém ou não? O profeta foi lá, falou e eles não se arrependeram. E aí eles estavam colhendo os frutos disso. Eles olham para os outros e começam a falar assim, então talvez o caminho seja agir à parte de Deus. Amém, irmãos? Primeira coisa que a gente aprende aqui é que existem pessoas que parece que está no caminho certo, mas não está. Quando esse povo, no meio do povo de Deus, olha para o perverso e ele está prosperando, ele começa a desejar aquilo. Amém? Mas por quê? Porque ele queria ter ser abençoado, assim como aqueles perversos estavam sendo abençoados. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E no 15, ele começa a falar algumas palavras muito pesadas com Deus. Vamos prestar atenção nessas palavras? Fala assim, por isso, agora consideramos felizes os arrogantes. Olha o que o povo está falando com Deus, hein? Pois tanto prosperam que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Olha o que o povo está falando com Deus. Feliz mesmo é aquele que está lá fora, porque eles prosperam, praticam o mal e prosperam, e ainda mais, eles desafiam a Deus e Deus não faz nada. Então o que eles estão falando com Deus? Deus, o Senhor é infiel e o Senhor não é poderoso, porque eles te desafiam, o Senhor não faz nada. Então, é por isso que essas palavras são duras para Deus, como ele falou no verso 13. Amém? Os irmãos viram aí? Se fosse eu para responder esse povo, sendo Deus, diante de umas palavras dessas, seria bem firme. Mas Deus respondeu de forma calma, completa e respondendo todo esse questionamento. Vamos ver? No verso 16. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai
tem compaixão do filho, que lhe obedece. Nesse momento aqui, desde quando a gente começou Malaquias, Deus sempre está falando para o povo, e o povo como um todo é tido como um povo desobediente. Agora, o primeiro momento no livro de Malaquias, que tem uma parcela do povo que é obediente. E aí ele começa a falar o que vai acontecer para esse povo. O que ele está falando? Ele está falando que no dia em que ele agir, esse povo será o meu tesouro pessoal e eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, aqui ele começa a falar, Deus começa a montar uma resposta para esse povo, que vai haver um dia. Esse dia chegará e vai acontecer algumas coisas nesse dia. Primeiro ele fala para aqueles que são obedientes. O que vai acontecer com esse povo? Esse povo será o tesouro pessoal do Senhor. Quem quer ser desse tesouro aí? E Deus vai ter compaixão. E aqui eu tirei um detalhe aqui que é bem interessante. No dia do Senhor, Deus terá compaixão desse povo. Na versão, alguma outra versão, ao invés de compaixão, tem a palavra Deus vai poupar essas pessoas. Quem tem essa versão aí? Dá uma olhada na sua Bíblia aí. Ter compaixão seria sinônimo disso? Tem uma ara aí, Rafael? Coloca uma ara aí. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que prepararei. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, nesse dia, o que vai acontecer com o justo? Ele será aprovado diante de Deus, amém? Não, não é isso que está escrito. O que está escrito? Que Deus o poupará. Esse é um detalhe interessante. Esse é um detalhe interessante porque se Deus julgar cada um de nós, Ele não vai nos aprovar. Porque nesse dia todos nós estaremos diante de Deus, amém? Amém. O Senhor, outra coisa que esse povo fazia, esse povo que temia a Deus, eles conversavam uns com os outros. Isso é interessante que Deus vê esse povo conversando uns com os outros e acha interessante e registra isso num livro. É isso que está escrito aqui. O que a gente aprende com isso? Dentro dessa geração inteira perversa, havia alguns que temiam o Senhor. Isso é uma bênção enorme, sabia? Deus, durante toda a história, houveram tempos que parecia que era escuridão completa, mas Deus sempre teve aqueles que Ele guardou. Pode ser que hoje lá na Europa, as igrejas estão praticamente acabadas, mas Deus guarda uns. Amém? Então, no meio de uma geração, tem ali os remanescentes. E Deus vê esses remanescentes, e o que esses remanescentes estão fazendo? Embora está lá todo mundo criticando, não gostando da situação, falando que é inútil servir a Deus, esses remanescentes estão conversando uns com os outros. Isso é poderoso, irmãos. Uma das coisas que Deus nos ensina é que nós devemos falar uns com os outros para a nossa edificação, amém? Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Lá em Efésios 5,18, fala que não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o legal é que depois ele ensina como que você se enche do Espírito. E como que ele fala? Falando uns com os outros sobre a palavra de Deus, cantando louvores juntamente uns com os outros. Então, esses que temiam ao Senhor estavam vivendo exatamente isso, que é coisa que a gente tem que viver. Amém? A gente precisa despender tempo falando da palavra de Deus, da grandeza de Deus, da salvação do Senhor uns para com os outros. Amém ou não, irmãos? Oportunidade enorme para a gente fazer isso. Onde é? No PG. Amém? Então não deixa de ir no PG não, porque aqui a gente tem uma comunhão de pescoço, como diz o pastor Fabrício. Você olha para frente e vê o pescoço do irmão. No PG você tem comunhão de olho a olho, e lá você conversa sobre a palavra de Deus. Amém? Amém. E o Senhor gostou disso. Mas depois ele fala para os ímpios. No 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então a primeira coisa aí,
O povo estava falando que Deus era injusto e que Deus não era poderoso. Por quê? Porque o ímpio prospera enquanto eles não, e o ímpio desafia a Deus e Deus não faz nada. Aí Deus vai dar uma resposta grande aqui, que vai tirar toda a dúvida. Então, primeira coisa, ele fala assim, então verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio. Então, olha só, o povo estava achando que valeria a pena ser como o ímpio. E ele fala que verão novamente. Por que esse novamente é importante a gente frisar aqui? Porque Deus nunca deixou de ser justo, e ao longo da história, Deus mostrou que abençoa o justo e ele amaldiçoa o ímpio. Ao longo da história isso aconteceu. Pensa na gente aqui, enquanto não chegar o dia do Senhor, Deus fará justiça? Porque quando chegar o dia do Senhor, vai ficar muito claro, aqueles que são justos viverão com Deus eternamente, e aqueles que não são, sofrerão castigo eterno. É isso que a palavra diz, amém ou não? Enquanto não chega o dia do Senhor, Deus faz isso? Deus faz. Aquele que morre já está sob o juízo. Deus faz de forma menor no nosso dia a dia. Amém? Mas a justiça completa de Deus será nesse grande dia. Amém, irmãos? Amém. E aí ele usa um negócio interessante aqui, ó, que ele fala assim, ó, aí vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio. A gente consegue diferenciar bem quem que é o justo e quem que é o ímpio? O mundo aí fora, eles conseguem colocar de forma bem clara quem que é bom e quem que é mal. Por exemplo, na hora que a gente fala de um cara criminoso, o mundo inteiro fala, não, esse cara é mau. Vou fazer uma pergunta que pode intrigar os irmãos. Os irmãos acreditam que há pessoas boas aí nesse mundo? Quem acha que sim, irmãos? Não, há pessoas boas. Quem acha que não? Não há pessoas boas. Há pessoas não cristãs que são boas nesse mundo? Quem acha que sim? As mãos estão diminuindo, mas beleza. Isso é um negócio que a gente precisa ver. Fiz essa pergunta no PG e por isso que a gente trouxe ela aqui também. Infelizmente aqui não dá para ouvir todos os irmãos falando, mas vá no PG que lá os irmãos vão poder falar. Mas sabe por que a gente olha para o mundo e vê pessoas boas? Porque a gente começa a comparar com o nosso padrão do que é bom e o que é ruim. Lá no meu PG tem um policial, meu concunhado, né? Eu acho que é assim que fala. Aí eu falei, senhor Júlio, pensa numa pessoa que já deparou com ela no ambiente de trabalho. Essa pessoa é delinquente? Aí ele pensou e falou, essa pessoa é delinquente. Por quê? Porque a Constituição fala que não pode fazer isso e isso, e a pessoa faz isso e isso. Então ela é uma delinquente. Na hora que a gente vira e fala, não, uma pessoa é boa, a gente colocou o nosso critério do que é bom e o que é ruim, e falou assim, não, acho que essa pessoa é boa. Deixa eu tentar explicar melhor. De acordo com o nosso conceito, algumas pessoas são boas. Por exemplo, se você conhece um espírita devoto, provavelmente ele é a pessoa que você conhece que mais faz boas obras. Quem assim como eu, tem essa situação? Essa pessoa é boa? Assim como tem a Constituição nossa para definir quem é delinquente e quem não é delinquente, existe uma Constituição que será usada nesse dia do Senhor para ver se uma pessoa é boa ou não. Amém? Qual que é essa Constituição? A lei do Senhor. E a lei do Senhor ela fica bem resumida nos 10 mandamentos. Vamos tentar ver aqui se a gente é bom ou ruim? Se a gente vai ser aprovado diante de Deus ou não? Um primeiro mandamento lá fala assim, ó, não matar, não é o primeiro, quinto ou sexto. Não matarás, é o quinto.
Aí você fala assim, nossa, ufa, me safei desse mandamento, eu nunca matei. Aí você vai lá no Sermão da Montanha, Jesus coloca o não matarás em pé de igualdade com o não dirás palavras, trazendo para a linguagem de hoje, não chamarás o irmão de burro. Não proferirá palavra desse tipo contra o irmão. Quem já fez isso contra o irmão? Junto comigo, irmãos, quem já fez isso? Segundo mandamento, lá fala assim, não adulterarás. Não levanta a mão quem já fez, porque você pode ter algum problema, dependendo de quem estiver do seu lado aí. Mas talvez você fale assim, não, desse aí eu me safei. Mas lá no Sermão da Montanha, Jesus mostra bem claramente que você cobiçar já é o mesmo nível de estar adulterando. Quem que já caiu nesses dois pecados aí que eu já coloquei? Um terceiro mandamento, não dirás falso testemunho, não mentirás. Quem já mentiu aí? Vamos para um quarto? Não cobiçar. Não terá outros deuses. Esse aí eu passei. Aí você vê o nível de idolatria que a gente vive. Guardar o sábado, ou guardar o dia do Senhor, né, para o Novo Testamento. Então, irmãos, quando a gente pega a lei do Senhor e a gente se coloca diante dela, a gente vê que nós caímos. Lá em Tiago fala que aquele que é réu de um só mandamento da lei é réu de toda a lei. Quem vai ser aprovado no dia do Senhor? Por isso que a palavra que foi usada para o justo não é aprovado, é poupado. Porque Deus, pelos méritos de Jesus, vai poupar aquele que crê nele. Amém? Glória a Deus. E eu achei interessante que nesse verso ele usa, é uma forma de escrever no hebraico, né, mas trouxe uma clareza interessante entre o justo e o ímpio, e depois ele faz a mesma comparação entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Nessa comparação, o justo vai estar no mesmo lugar do que serve a Deus, e o ímpio vai estar no mesmo lugar do que não serve a Deus. Então não vai ter pessoa boa que não serve a Deus que estará com o Senhor nesse grande dia. Amém ou não, irmãos? Está claro nisso? Amém. Glória a Deus. E aí no capítulo 4, pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Então, irmãos, virá um grande dia. E o que vai acontecer nesse dia? Deus vai condenar. Olha só, qual que é o retrato aqui? O povo estava olhando para os ímpios e tendo inveja dos ímpios. E Deus está falando assim, os ímpios serão condenados. Não faz sentido você ter inveja e querer ser como eles. Amém? Amém. Primeira coisa que eu queria pegar nesse versículo é, pois certamente vem o dia. É uma coisa que muitos cristãos estão esquecendo ou negligenciando. Haverá esse dia. Quem acredita nisso? Que virá um dia que Jesus voltará e fará juízo sobre todo mundo. Todos nós estaremos diante dele. Amém? Eu tenho, estudando lá o sermão escatológico, tentando ver, né? Falta alguma coisa para Jesus voltar? Vamos ver o que fala lá? Olha só, Jesus, no início do seu ministério ali, ele separa alguns discípulos e dá uma profecia. E fala, de forma indireta e depois direta, sobre o final dos tempos. E ele começa a falar algumas coisas que vão acontecer antes do final dos tempos. E o interessante é que quando Jesus está falando isso, Jesus não tinha uma mega fama, Jesus estava lá na Galileia no meio de amigos próximos,
E ele fala algumas coisas grandiosas, que eram inimagináveis e que aconteceram. Vamos ver se aconteceram. Eu vou ler para os irmãos aqui, ó. Primeira coisa que Jesus fala, que vai anteceder a vinda dele. Olha só, lembra do retrato. Jesus no meio de amigos, sem fama, sem nada. Ele vira e fala que muitos virão em nome dele ensinando coisas erradas sobre ele. Isso já aconteceu? Está acontecendo? Aconteceu ao longo desses 2000 anos? Mas notem que era inimaginável. Jesus estava ali entre amigos ali. E falou que muitos virão. Isso aconteceu. Outra coisa que ele fala, na época, era uma época de paz. O Império Romano, ele dominava, mas ele permitia uma paz. Amém? Ele deixava o judeu viver lá, praticar a religião dele, tranquilo. Jesus fala assim, ó, haverá guerras e rumores de guerras. Isso já aconteceu? Amém. Outra coisa, levantará nação contra nação, reino contra reino. Sim ou não? Lá em Israel não é uma região de cismos, então não era comum para eles. O que Jesus fala? Haverá terremotos e fomes. Aconteceu isso ao longo desses 2000 anos? Está acontecendo? Outra coisa que Jesus fala, que vai ver, vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, vocês serão açoitados e vos farão comparecer na presença de governadores. Irmãos, isso é inimaginável. Jesus, no interior de Israel, falando assim, ó, eles vão pegar vocês, vão açoitar vocês, vão levar vocês diante de reis e governadores. Olhando para a história, isso aconteceu? Com os cristãos? Uma rodinha de 4 pessoas ali. Jesus falou que iria acontecer. Aconteceu? O que mais que Jesus falou? O evangelho será pregado em todas as nações. Ah, não, aí foi muito, né? 4 pessoas conversando ali, Jesus fala assim, ó, o evangelho vai ser pregado em todas as nações. Isso já aconteceu? Não existe hoje um país que não sabe o que é Jesus. Não existe hoje. O calendário mundial fala sobre Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. Eram coisas inimagináveis, mas Jesus falou que iria acontecer e aconteceu. Outra coisa, irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Isso já aconteceu? E outra coisa que ele fala da igreja, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Isso já aconteceu? O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Esse dia do Senhor, tudo que Jesus falou que iria acontecer antes, já aconteceu. Esse dia do Senhor está próximo. Amém, irmãos? Então, certamente, assim como ele falou todas essas coisas aconteceram, ele também falou que voltará. E ele vai voltar. Amém, irmãos? Da mesma forma que a gente vê que todas as coisas que ele falou, todas as profecias se cumpriram, ele falou que vai voltar e a gente pode crer nisso. Amém, irmãos? Glória a Deus. E esse dia vai ser um dia bom? Vai ser um dia bom? Quem acha que vai ser um dia bom? O texto chama esse dia de grande e terrível dia. Eu estava ensinando isso para minhas meninas lá em casa, lendo esse texto com elas umas 2 semanas atrás, e li o grande e terrível dia. A primeira pergunta que minha menina fez é, pai, o que é terrível? Aí eu fui explicar para ela, terrível é algo muito ruim, filha. Mas Jesus voltar vai ser algo muito ruim? Vai ser muito ruim ou vai ser muito bom? Os dois. Os dois. Para o justo, igual a gente viu aqui, será algo muito bom, porque Deus vai poupar e veremos para sempre com eles. Mas para aqueles que estavam ouvindo a palavra do profeta e estavam recusando, não recebendo, rejeitando a palavra do profeta, esse dia será terrível. Amém? Amém. No 4:2 diz,
Aí ele vai falar para os justos de novo. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob a sola dos seus pés no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que esse dia, esse grande e terrível dia para o ímpio, para o justo vai ser um dia de muita alegria. Amém? Amém ou não? Aqui ele dá a figura de um bezerro saindo no curral e saltitante. Que é o quê? Você estava preso, você foi liberto e você está alegre. Glória a Deus. Amém. E aí ele termina com um apelo. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então ele faz um apelo. Toda vez que há um apelo na Bíblia, é uma oportunidade para uma tomada de decisão. E o profeta vira para o povo e fala, lembre-se da lei de Moisés. Tá, vocês estão aí sofrendo, não estão conseguindo ver as bênçãos de Deus, mas pela fé, lembra e guarda os mandamentos. Amém? Porque às vezes a gente fica perdido, e nós, como somos falhos, temos dificuldade disso mesmo, mas pela fé, lembra e guarda os mandamentos. Amém? E ele fala a promessa, que virá Elias antes desse dia do Senhor. Quem que é esse Elias? Os irmãos lembram? Quando a gente lê lá no Novo Testamento. Quem é esse Elias? É o profeta João Batista, que lá no Novo Testamento veio. E como é que você sabe que é Elias? Porque lá no Novo Testamento, Jesus e os apóstolos falaram que entenderam essa profecia, que ele era o cumprimento dessa profecia. Então, todas as coisas que foram faladas que precederiam a vinda do dia do Senhor, aconteceram. Amém, irmãos? Para a gente aplicar. A primeira coisa, uma pergunta simples, que eu acho que eu faço ela toda vez, e gostaria de ouvir a resposta dos irmãos. Irmãos, há quantos caminhos que levam a Deus? O Daniel chamou essa pergunta de a heresia, a minha heresia. Mas eu vou falar para os irmãos que não é um só caminho. São todos os caminhos. Todos os caminhos levam a Deus. Sabe por quê? Porque tem muita gente achando que vai viver a vida dele normal e um dia não estará diante de Deus. Todos os caminhos nos levará para, nesse grande dia do Senhor, estarmos diante de Deus. Quem respondeu um está completamente certo também, né, irmãos? Porque o único caminho de ser aprovado diante desse Deus é tendo Jesus Cristo como Salvador. Amém, irmãos? Mas se você anda vivendo a sua vida aí, desprezando a palavra de Deus, desprezando os ensinos de Deus, não se engane se você está achando que não estará diante de Deus. Você estará diante de Deus. Amém, irmãos? Um outro ponto muito importante, a forma com que olhamos para as situações. Olha só, quando o povo fala, é inútil servir a Deus, eles tinham lá os motivos deles, eles queriam prosperar, lá na lei falava, mas eles estavam reclamando de Deus. E se a gente olha para a vida deles lá, pensa o seguinte, Deus usou um povo, um reino pagão e deu para eles de volta uma cidade, deu para eles de volta um templo. Isso era um motivo para agradecer a Deus, não é? E eles estavam reclamando. Isso aqui tem uma lição muito boa, irmãos, que a gente tem que trazer para a gente. A mesma situação, você pode olhar para ela e ser grato a Deus, ou você pode olhar para ela e começar a reclamar. Sabia? A mesma situação. Eu estou com um problema lá em casa. Deus não está me abençoando. Deus não está ouvindo minhas orações.
Ou então você, igual a gente leu lá Romanos, glória a Deus pelas tribulações, elas vão me dar perseverança, vão formar em mim o caráter de Cristo. Você vai orar para Deus te livrar? Sim, mas vai ser grato a Deus porque Ele está contigo. Amém? Então, independente da situação, se você é uma pessoa que reclama muito, pense nisso. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. O dia do Senhor virá, como a gente viu. Certamente Ele virá. Ah, mas eu não creio. Ele virá. Ah, mas já demorou 2000 anos? O dia do Senhor virá. Pode ser hoje? Pode. Pode ser agora? Pode. E o que você vai fazer com isso? Lembrando que toda vez que tem um apelo na palavra do Senhor, é uma oportunidade. É uma oportunidade de nos arrependermos. Amém, irmãos? E com relação ao último ponto, para a gente finalizar. Há pessoas boas nesse mundo? Na ótica de Deus, não há. Não há nenhum sequer. Existem 3 textos longos, o Salmo 14, o Salmo 51 e Romanos 3, que fala a mesma coisa. Fala que Deus olha para a terra e procura, e não acha um justo sequer. Isso é um entendimento que a gente tem que ter claro, porque na hora que a gente olha para o mundo e fala assim, não, há pessoas boas, indiretamente a gente está achando que Deus vai exercer misericórdia e vai salvar essas pessoas porque elas são boas. Não. A palavra de Deus é muito clara. Serão salvos aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que creem em Jesus. Então, 2 coisas para a gente pensar bastante aqui. Às vezes você está achando que está bem porque alguma coisa que você está fazendo. Se a gente colocar a gente diante da lei, a gente é condenado. E o único caminho que a gente tem é humilhar diante do Senhor. É pedir perdão, clamar por misericórdia. Amém? Amém? E um outro ponto, muito importante. Olhar para as pessoas no mundo, a gente começa a esquecer que essas pessoas precisam da salvação. Ah, não, essa pessoa está boa aqui, e começa a negligenciar a nossa missão. Quem já fez isso junto comigo? Quem tem feito isso junto comigo? Irmãos, é a hora da gente se arrepender. É hora da gente lembrar qual que é a nossa missão. E tudo começa pelo entendimento de que nós somos pecadores, que lá fora também tem pecadores, e a única solução é a salvação em Jesus Cristo. Amém? Então, em nome de Jesus, para a gente aplicar isso, converse sobre o dia do Senhor com as pessoas, converse sobre o dia do Senhor, convide pessoas para ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, nós